Olá amigos, aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamounier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, com pós-doutorado em Economia na FEA USP. Eu sou o construtor da teoria econômica quântica, a teoria que revelou para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda, que na verdade a teoria econômica quântica, que é esse gráfico aqui, ela está provando que toda a estabilidade econômica do preço e da moeda, provando de forma empírica que toda a estabilidade do preço e da moeda, onde a economia funciona da melhor forma, é justamente em alta inflação, que significa uma baixa taxa de juro, que significa uma baixíssima desinflação, onde está toda a estabilidade da economia. Mas também a teoria econômica quântica, ela é tão poderosa que ela foi por meio dela que a gente está conseguindo compreender a origem do universo, a expansão e a contração do universo e os efeitos físicos por detrás da expansão e contração do universo. Só elencar aqui, digitar aqui no YouTube Leverson Costa, que vai elencar uns 4 vídeos falando lá da teoria econômica quântica, explicando a inflação cósmica sob a luz da teoria econômica quântica, o modelo do Big Bang sob a luz da teoria econômica quântica, sobre o vácuo quântico, flutuações quânticas, enfim, energia do vácuo. O que eu vou falar agora também nesse vídeo, que é a continuação dessa explicação, é o efeito Casimir, para explicar, que explica a origem do universo, enfim, como o universo se expande, os efeitos quânticos por detrás da expansão do universo e também a incerteza, o princípio da incerteza de Heisenberg. Tudo isso está registrado nesse gráfico aqui, ó, nesse gráfico. O poder desse gráfico ele é muito grande. Então, como eu vinha dizendo há muito tempo, eu falei, olha, eu vinha dizendo, a teoria econômica quântica, ela explica corretamente, ela é tão poderosa que ela é capaz de explicar fenômenos da física. Bom, então, a teoria econômica quântica ela é uma teoria semiclássica, que ela tem uma parte clássica, que é esse gráfico da força da gravidade e da força elétrica, que é a função 1 sobre x ao quadrado, mas também ele é quântica porque eu estou explicando, mostrando para vocês graficamente, eu mostro graficamente os efeitos quânticos presentes nesse gráfico. Por exemplo, a intensidade de um laser. Essa intensidade do laser, ela decai por essa função sobre x ao quadrado, que no final é esse sinal do corpo em queda livre aqui, ó. Isso aqui é o sinal do corpo em queda livre. Então, é isso aqui, ó. Daqui para cá é o processo de desaceleração, isso aqui, onde o universo está expandindo de forma desacelerada. Então, essa frente de onda do laser, essa intensidade do laser, ela decai por essa função 1 sobre x ao quadrado, que é esse sinal aqui no centro do gráfico. Por que é o sinal do corpo em queda livre? Que também é isso aqui, né? Aí esse fenômeno do corpo em queda livre é daqui para cá. Por quê? Porque aqui, ó, quanto que é 1 ao quadrado? 1. 2 ao quadrado é 4, mais 4 é 1 mais 3. 3 ao quadrado é 9. Bom, mais 9 é 1 mais 3 mais 5. E assim por diante. Isso é o quê? Proporção de Galileu ou corpo em queda livre. Tá bom? Então veja, eu vou aqui direto nesse assunto sobre a explicação desses fenômenos quânticos ligado à expansão do universo, à origem do universo, explicada principalmente pela teoria da inflação cósmica de Alan Guth e o modelo do Big Bang. Então a gente tem que saber ler esse gráfico. Ler esse gráfico. Ele tem muitas informações por detrás desse gráfico. É isso que eu estou mostrando para vocês. Né? Então veja, de um lado tem inflação, que significa a expansão do universo, tem uma teoria da expansão inflacionária que está ligada à inflação cósmica. Então aqui a inflação. E do outro lado é a deflação econômica, que na verdade deflação é um recuo, é uma contração, portanto, é uma contração do universo. Aqui é a expansão do universo e ali é a contração do universo, mas eles estão trabalhando o tempo todo juntos. Um é o inverso do outro, só que a expansão do universo ela é maior do que a contração. De que forma? Basta você fazer a leitura numérica, ó, o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que o menos 1 ele é menor do que o 1. Mas o menos 1 é maior do que o menos 2, que é maior do que o menos 3, que é maior do que o menos 4. Portanto, quando o universo está expandindo, por exemplo, o número 8, vamos supor, o universo expandido
número 8, esse 8 ele é muito maior do que o menos 8. Porque o menos 8 é menor do que o menos 1. Então você diz que o universo expandiu mais do que contraiu, mas ele teve uma pequena contração. Um exemplo disso é você ver que às vezes tem anos que a meteorologia fala o ano que o planeta Terra foi mais quente. Significa o quê? É o efeito dessa contração do universo que está expandindo também. Entendeu? Porque, na verdade, é mais fácil o homem controlar o frio do que controlar o calor. É muito mais barato. Não vou entrar em detalhe. Correto? Dito isso, então vamos falar de física quântica. Porque a física quântica ela lida com variáveis discretas. A física quântica. Então, por isso que é quântica de quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. É isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é quantidade discretas. A economia também são variáveis discretas. Economia é quantidade. Então, física quântica trata de variável discreta, onde as grandezas físicas podem assumir valores inteiros e específicos. Valores inteiros, é isso aqui. Específicos, em vez de serem contínuos. Isso é fundamental para a compreensão de fenômenos como a quantização de energia e a dualidade onda-partícula, que também está aqui. Por isso que é, na verdade, o fenômeno que explica a flutuação é a variável discreta aleatória, que é o jogar os dois dados. É o lançamento de dois dados. Lá, entendeu? E porque isso é a dualidade. Os dois dados é o lado positivo, o lado negativo. É o macho, é a fêmea, a dualidade é da natureza. Por isso que aqui, ó. Aqui é um lado, ali é outro lado. Aqui é a expansão, ali é a contração. Isso é o quê? A dualidade da natureza trabalhando o tempo todo junto. Isso é um fenômeno quântico. Dualidade onda-partícula. A física quântica utiliza conceitos como a quantização, onde as grandezas físicas são expressas em unidades discretas. O princípio da incerteza, que estabelece que a medida de uma propriedade física, como posição, interfere em sua velocidade, tornando-a incerta. Esses conceitos são essenciais para entender a natureza discreta das partículas subatômicas e como elas interagem com o ambiente. Correto, então vamos lá. Então, o princípio da incerteza, que eu quero mostrar aqui para vocês, o princípio da incerteza. Então, para você entender esse vídeo com mais propriedade, você precisa ver os outros vídeos que eu postei aqui no YouTube anterior. Eu vou ser bem objetivo aqui. Então, o princípio da incerteza de Heisenberg não contradiz a teoria do Big Bang. Na verdade, ele fornece um limite fundamental para as medições de grandezas físicas, como posição e momento. Também energia e tempo, tá? E de partículas em escalas microscópicas. No universo primitivo, o princípio da incerteza foi crucial para flutuações quânticas. Ó, o princípio da incerteza foi crucial para as flutuações quânticas. Que isso tem a ver com essas flutuações, é como que eles chamam variações aleatórias. Mas quem explica as flutuações quânticas são as variáveis aleatórias discretas, lançamento de dois dados, que eu já falei aqui. Que, segundo algumas teorias, podem ter desempenhado um papel no surgimento das estruturas observadas, influenciando o que aconteceria no início do cosmos. Então esse princípio da incerteza que está ligado às flutuações quânticas que deu origem a tudo, vamos dizer assim. O princípio da incerteza que se aplica a sistemas quânticos descreve como o vácuo quântico. Descreve como o vácuo quântico não é realmente vazio, mas sim um espaço cheio de energia que flutua continuamente. As flutuações quânticas são consideradas cruciais para o início do universo, já que em escalas extremamente pequenas e energéticas, como o Big Bang, a mecânica quântica impera. Essas flutuações podem ter sido as sementes que deram origem às estruturas cósmicas que conhecemos. Agora, interessante é isso aqui, ó. Então esse vácuo quântico é essa energia de ponto zero, que é o quê? Essa função aqui, ó, que é essa função aqui, ó, 1 sobre L ao quadrado. Ou seja, esse gráfico. Esse gráfico. Então você considerando ali em cima n igual a 1, você considerando ali n igual a 1, pronto, você tem energia de ponto zero aqui, 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 conforme você está variando L discretamente, que é esse próprio gráfico. Correto? Enfim, ele fala de energia escura, eu não vou entrar em detalhe aqui, que ele fala, na verdade, a energia de vácuo quântico tem sido utilizada como uma explicação potencial para a energia escura, que é uma força misteriosa que causa aceleração no universo. Aceleração não.
Ó, o sinal da desaceleração. Então o universo está desacelerando. Ele está expandindo de forma desacelerada. Certo? Então no primeiro momento houve um gap de velocidade muito forte. Porque essa velocidade nesse trecho aqui é maior do que esse. Então um movimento de desaceleração. Aí ele fala o que é esse vácuo quântico. Bom, ele fala que aqui que é interessante, é um estado dinâmico cheio de partículas virtuais que aparece e desaparece continuamente. Aonde a gente vê essas partículas aparecer e desaparecer? Como nós estamos falando que o vácuo quântico tem a ver também com flutuações, né? Quando ela aparece e desaparece, ela aparece aqui, ela desaparece aqui. Ela aparece nesse ponto, desaparece aqui. Ela aparece no verde, desaparece aqui. Entendeu? Ela aparece aqui no verde e desaparece nesse intervalo. Aí ela aparece de novo. Você pode ver dessa forma. Aí ele fala que essas partículas não são observáveis diretamente, mas suas influências são mensuráveis através do efeito Casimir, que eu vou falar também o efeito Casimir, porque ele está presente aqui. O efeito Casimir está dentro dessa própria equação, que é esse próprio gráfico. Por quê? Que ele vai falar aqui, eu vou mostrar para vocês. Então ele fala aqui, ó, as flutuações quânticas referem-se à criação e à aniquilação espontânea de partículas no vácuo. Energia do vácuo. Aqui, que é esse gráfico. Porque a energia do vácuo é energia de ponto zero, que a função 1 sobre L ao quadrado, que é esse gráfico aqui. Segundo a teoria da incerteza de Heisenberg, mesmo que é considerado nada, está sempre sujeito a flutuações. Um dos resultados dessa teoria é que as partículas e as antipartículas, ó, você vê um lado positivo e um lado negativo. Então, antipartícula, aqui é uma partícula, ali é uma antipartícula. Ó, porque eles explicaram a partícula e antipartícula usando o sinal positivo e o sinal negativo. É justamente o que o gráfico mostra. Então ele fala, um dos resultados dessa teoria é que as partículas e antipartículas podem surgir momentaneamente, existindo por um tempo suficiente de acordo com a fórmula da incerteza de Heisenberg. Aqui que eu quero falar agora da incerteza de Heisenberg. Aqui, ó. Então essas partículas e antipartículas podem surgir momentaneamente, existindo por tempo suficiente de acordo com a fórmula da incerteza de Heisenberg. Qual a fórmula da incerteza de Heisenberg? Essa aqui, ó. Essa aqui é a incerteza de Heisenberg. Delta E, que é a variação de energia, vezes a variação do tempo, que é maior ou igual a essa constante de Planck, dividida por 2. Então ele fala aqui que é interessante, porque essas partículas elas surgem momentaneamente. Aonde? Aqui, no verde, no ponto verde, que nós estamos falando de questões discretas. Agora veja aqui. Aqui que é o detalhe, porque está nesse gráfico o princípio da incerteza, o gráfico do princípio da incerteza. Está nesse gráfico, veja. Aqui delta E é a incerteza na energia. E delta T é a incerteza na medição do tempo. Enquanto H cortado representa a constante de Planck. Então o princípio da incerteza é isso aí. Quando você tem certeza em uma variável, por exemplo, você tem certeza na energia, você tem incerteza no tempo. Mas lá no princípio da incerteza, posição e velocidade, ele fala, quando você tem certeza na posição, você não tem certeza na velocidade. E aí o gráfico que descreve isso está presente nesse gráfico, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então veja lá. Então delta E é a incerteza na energia, delta T é a incerteza no tempo. Aí ele fala, quanto maior a energia que essas partículas assumem, menor é o tempo em que pode existir. Então, veja aqui, ó, esse vezes esse. Então, o que eu estou chamando? São diferentes. Então, o delta E é o valor em Y e o delta T é em X. Então, aqui, ó, aqui é delta E, a variação da energia em Y, e aqui a variação do tempo em X. Então, novamente, aqui que é a explicação poderosa, porque ela está nesse gráfico. Quanto maior a energia que essas partículas assumem, menor é o tempo que pode existir. Então, para ter a origem do universo,
a explosão do universo no momento inicial, essa energia era a maior possível. Ela era a maior possível, portanto ela tinha uma energia muito grande e isso aconteceu num intervalo de tempo muito pequeno. E aonde está aqui? Está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O princípio da incerteza, olha aqui, ó. É assim que você olha o princípio da incerteza, o gráfico do princípio da incerteza de Heisenberg. Então, essa parte aqui, de menos 1 a 1, é você olhar aqui no gráfico, esse trecho aqui. Então, você tem uma energia bem definida, uma energia grande, você tem uma energia grande, mas um intervalo de tempo muito pequeno. Então, a energia é isso aqui e o tempo é isso aqui. Como ele fala, quanto maior a energia que essas partículas assumem, menor é o tempo em que pode existir. Justamente, então aqui a energia aqui é maior do que o tempo. Por quê? Porque é o intervalo inicial. Então essa energia era maior. Então ela teve uma velocidade maior. Justamente isso. Então ele está aqui, ó, princípio da incerteza de Heisenberg. Aí você pega um segundo momento desse princípio da incerteza, que é nesse ponto aqui. Aí nesse ponto, o que você vai olhar? Você vai olhar esse trecho aqui, ó. Você vai ver isso aqui, ó. Aí o que acontece? Aí você diz que a energia já é menor, aí então a energia já é menor, mas o tempo é maior. Aí ele fala, quanto maior a energia que essas partículas assumem, menor o tempo que elas podem existir. Portanto, quanto mais o universo está expandindo, o que está acontecendo? Você está diminuindo esse delta, essa incerteza na energia, mas você está aumentando a incerteza no tempo. O que significa isso? Que as partículas existem mais tempo, por um tempo maior, que as partículas existem por um tempo maior, à medida que o universo está expandindo. E é por isso que nós temos o quê? Você consegue medir a estrutura da matéria, as partículas que tem aí. Por quê? Porque essas partículas, é como que o universo já está expandindo muito, então aí passa a existir partículas, porque a energia diminui o tempo maior de existência dessas partículas. Então você consegue medir essas partículas, porque o tempo de existência dela é maior por causa da expansão do universo. Aí você olha aqui. Aí no outro tempo você vê que isso daqui já é maior, o outro já é maior ainda. Então, à medida que o universo está expandindo, as partículas, o tempo de existência das partículas é muito maior do que no início. Então tá aqui o sinal. Tá vendo? Por isso que eu mostro aqui, ó, do menos 1 a 1. Do menos 2 ao 2. Então, ó, menos 2 ao 2 é aqui, ó. É isso aqui. Do menos 1, tá vendo? Então o próprio gráfico mostra o princípio da incerteza. Então a gente tem que saber ler esse gráfico com mais profundidade. Beleza? É isso. Agora, o efeito Casimir, agora pulando para o efeito Casimir, que também é flutuações quânticas. Essas flutuações quânticas são variações aleatórias. Bom, mas na economia existem variações aleatórias mesmo. Algumas coisas imprevistas. Entendeu? Então, por exemplo, o governo, assim como acontece na temperatura do universo, a meteorologia passa 5, 6 anos medindo a temperatura na Terra, ela está constante. E de uma hora para outra ela mudou. Opa, o tempo está mais quente ou o tempo está mais frio, alguma coisa assim. Por quê? Porque o universo está expandindo e contraindo ao mesmo tempo. A contração é aquecimento, a expansão é o frio. Mas na economia também, às vezes, se você perceber a economia atual, o governo mede lá, durante 3, 4 meses, a inflação mantém-se constante, às vezes a inflação aumenta um pouquinho, aí no outro mês, opa, houve uma deflação. Ou seja, houve uma contração econômica, justamente, porque o gráfico está provando isso, que inflação e deflação, que é contração econômica, elas estão trabalhando o tempo todo junto. Então, às vezes acontece, um certo mês aparece a contração econômica, que é a deflação. Então ele fala, o efeito Casimir é uma ilustração prática das flutuações quânticas. Quando duas placas metálicas são colocadas próximas em vácuo, passam a experimentar uma força de atração. Beleza, esse gráfico é o quê? Um gráfico de uma força de atração. As forças de atração, ela é 1 sobre x ao quadrado. A força elétrica é 1 sobre x ao quadrado. Nós estamos falando de força elétrica. Duas placas, uma positiva e outra negativa, você tem atração.
É 1 sobre x ao quadrado. Força gravitacional, que também está ligado à teoria, sobre a teoria da expansão do universo, a origem do universo, também é 1 sobre x ao quadrado. Então ele fala. Então, essas duas placas, que é efeito Casimir, está aqui essas duas placas, atração que ocorre devido à diferença de pressão dos modos do vácuo. Então aqui é um modo, aqui é outro modo, aqui é outro modo. Então eu tenho o quê? Esses modos são diferentes devido a quê? Essa pressão. Então eles chamam, na verdade, esse efeito Casimir, eles chamam como pressão Casimir, que é frequentemente usado para descrever a força por unidade de área. Então, pressão, o que é pressão? Força sobre a área. Bom, mas esse gráfico aqui é força sobre a área. 1 dividido por x ao quadrado é o quê? É uma área quadrada. 1 sobre x ao quadrado é uma área quadrada. Então, tá aqui, ó. Aqui aí você fala que aqui é força dividido pela área. Ou seja, esse gráfico também. E aí, então ele está mostrando, tem o efeito Casimir aqui, implícito nesse gráfico, mas eu estou revelando como que você entende o efeito Casimir em cada situação dessa. Então é como que está expandindo o universo, é como que aí esse modo aqui, o segundo modo, é aqui. O terceiro modo é aqui. Então é como que as placas estão no primeiro momento aqui, ela vai fazendo isso, ó. Mas ela vai abrindo. Porque o universo está expandindo. Então, como o universo está expandindo, é como que o primeiro modo aqui, o primeiro modo de expansão do universo é esse. Aí o segundo modo de expansão do universo já é esse. O terceiro modo de expansão do universo é esse. Então, ele vai mudando. Então, vamos supor que o universo parou de expandir. Ele parou nesse terceiro modo aqui. Um exemplo. Então está na própria equação essa pressão Casimir. Porque isso dividido por isso aqui é a pressão dividida pela área. Uma área quadrada. Que é isso aqui o efeito Casimir. Pronto, acabou, está explicado. Então por isso que eu falei que a teoria econômica quântica foi necessário revelar para o mundo como funciona a economia corretamente para a gente entender como a origem do universo, da expansão e dos efeitos da expansão e contração do universo e os efeitos físicos envolvidos. Que eu estou explicando aqui. Então, eu expliquei os conceitos que estão por detrás da origem do universo, os conceitos de efeito Casimir, flutuações quânticas, energia de vácuo, princípio da incerteza. Eu mostrei para vocês como que você consegue perceber esses efeitos quânticos nesse gráfico. É isso. Então, eu mostrei para o mundo a verdadeira origem do universo, como que você entende a origem do universo. Então eu que provei corretamente, mas para confirmar a inflação cósmica, então o que eu faço? Eu pego a teoria econômica quântica e confronto ela com as teorias que buscam explicar a origem do universo. Por exemplo, a inflação cósmica. Então aquela, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, inflação. Então, para você falar de inflação cósmica, você tem que entender o conceito de inflação econômica. Então, foi preciso eu revelar para o mundo a teoria econômica quântica, que explica corretamente os efeitos da inflação, para entender a origem corretamente do universo. Então, está tudo aqui os conceitos. Flutuações quânticas, efeito Casimir, energia de vácuo, enfim... O princípio da incerteza de Heisenberg, eu mostrei aqui agora para vocês, como você lê isso no gráfico. E quais são as variáveis aleatórias que você adota para flutuações quânticas, que as flutuações quânticas são variação aleatória. Então você usa variável aleatória discreta, lançamento de 2 dados. Porque lá no final você vai lá no Wikipedia, você vê lá uma pirâmide 1, 3, 5, 7, 9. Justamente ela está aqui dentro. Então está aqui dentro a variável aleatória discreta, lançamento de 2 dados. Está aqui, ó, na própria área. Porque as flutuações, à medida que o universo está expandindo, a área está variando do universo. Então as flutuações também mudam. Entendeu? E é justamente essa área aqui. Então 3 ao quadrado é uma área diferente. 3 ao quadrado é 9, então é 1 mais 3 mais 5. 4 ao quadrado é 16, 1 mais 3 mais 5 mais 7. Então isso é proporção de Galileu, 1, 3, 5, 7. E olha o sinal dela aqui, ó.
Obrigado.